Amém? Amém. Vamos iniciar esse culto para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos no teu lugar, aproveitar essa manhã para adorarmos o nosso Deus. Quero convidar você, se possível, for colocar a mão no teu coração e começar a adorar o Senhor nessa manhã. Senhor, nós entramos diante da tua presença, meu Deus, para te exaltar, para te louvar, para te engrandecer, Senhor, porque tu és bom o tempo todo. Senhor, muito obrigado por tudo, muito obrigado por cada livramento, muito obrigado pela nossa casa, muito obrigado pela nossa família, muito obrigado, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem feito, Senhor, na nossa direção. Toma, Senhor, a nossa vida, receba o nosso louvor, a nossa canção. Senhor, nós somos falhos, nós somos pecadores, por isso pedimos perdão, Senhor, mais uma vez. Pai, que a nossa voz, a nossa canção, a nossa adoração chegue ao Teu trono, com um cheiro suave às Tuas narinas, e que nessa manhã de domingo, Senhor, nós venhamos sentir a Tua presença, sentir o Teu poder, sentir, Senhor, a Tua graça, sentir, Senhor, a Tua presença nos abraçando, Senhor, nessa manhã. Pai, nós declaramos o quanto Tu és grande, sabemos que as lutas têm tentado roubar a nossa paz, sabemos que as lutas, as adversidades, Senhor, as faltas têm tentado, Senhor, manchar a nossa fé, mas nós seguimos firmes, nós trilhamos o Teu caminho firme, Senhor, porque nós não queremos nos desviar dele, e por mais que as lutas, as tempestades venham, nós temos a plena confiança em Ti, que o Senhor é capaz de nos livrar de todas elas. Senhor, damos início a esse culto para a Tua honra e para a Tua glória. Fala conosco através das canções, fala conosco, Senhor, através da Tua palavra. Senhor, traz de volta a chama da adoração, traz de volta, Senhor, o poder em nossa boca para determinar que se o problema estiver vindo, nós, em nome de Jesus, liberamos uma palavra, esse problema vai ser destruído em nome do Senhor Jesus Cristo. Restaura em nós a fé, restaura em nós, Senhor, a capacidade de identificar, Senhor, quando é o Senhor falando e quando é a nossa vontade própria falando. Nos livra, Senhor, nos livra de todas as coisas. Senhor, que em nome do Senhor Jesus Cristo, o Senhor venha falar conosco nessa manhã e que a Tua palavra venha entrar em nossos corações em nome de Jesus. É o que nós te oramos, te agradecemos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo de Deus, amém. E quero convidar você a continuar adorando ao Senhor, louvando a Ele em todo o tempo e adorando a presença dEle nessa manhã em nome de Jesus. Santo Deus, nós te exaltamos, nós te exaltamos, Senhor, em nome de Jesus. Te exaltamos, Senhor, te exaltamos, Senhor. Tu és grande, Senhor, Tu és grande, Senhor. Aleluia, Jesus, aleluia. Tu és grande, Jesus, Tu és grande, Senhor. Santo, santo, santo és Tu, Senhor. Muito obrigado por tudo, Jesus. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado, Senhor. Tu és grande, Jesus, Tu és grande, Senhor. Tu és poderoso, Senhor. Tu és grande, Jesus, muito obrigado por tudo, Senhor. Tu és grande, Senhor, Tu és grande, Senhor. Te exaltamos, Senhor, nessa manhã, declaramos o quão grande Tu és. Tu és soberano, Senhor, Tu és soberano, Senhor. Eu quero convidar você a aplaudir a Jesus, porque Ele é digno de toda adoração. Aleluia, Senhor, aleluia, aleluia. Amém? Eu quero convidar você a se sentar.
Você já abriu a tua Bíblia em Colossenses. Capítulo 4, versículo 5. Colossenses capítulo 4, versículo 5. E aí, deixa eu amém. Amém. Amém, aleluia. Eu estou com uma Bíblia de a tradução um pouquinho diferente. A palavra do nosso Deus diz assim, Colossenses capítulo 4, versículo 5. Sejam sábios no procedimento para com os de fora. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades. Amém? Somente até aqui. Eu estava orando ontem, falando com Deus, à noite, assim, antes de abrir a palavra, e eu estava cantarolando uma canção, um louvor, que bastante conhecido, que fala: Deus do impossível, não desistiu de mim, tua destra me sustenta e me faz. Eu fiquei meio que lendo esse texto, lendo esse versículo, e na minha cabeça ali cantarolando. Eu fiquei pensando: meu Deus, o que tem a ver às vezes uma coisa com a outra, né? Às vezes eu sou muito assim, eu fico tentando conectar algumas coisas dentro de mim, naquilo que Deus está falando na palavra. E eu fiquei pensando, repetindo esse refrão, cantando, esqueci a letra, voltar. E eu fiquei pensando: Deus, de fato o Senhor é o nosso Deus do impossível. De fato, o Senhor é aquele que vem no momento a qual nós não conseguimos gerenciar. O nosso Deus do impossível, sim, nós vemos inúmeras pessoas já cantando essa canção, inúmeros louvores falando dentro dessa narrativa de um Deus do impossível, né? Trabalhando, né, dentro das canções, exaltando a Deus e falando assim: Deus é um Deus do impossível. Mas até quando esse Deus é o Deus do impossível na nossa vida? Até quando esse Deus que gera o impossível para nós é atuante na nossa vida? Porque nós temos a capacidade humana de querer sempre estar querendo gerenciar todas as coisas. Nós, como seres humanos extremamente limitados dentro das nossas convicções, nós temos ainda o poder de gerenciar todas as coisas. Tanto é que às vezes nós ainda sofremos com as coisas do passado, estamos ainda aliançados, amarrados nas coisas do passado, né? Aí gera aquela depressão profunda na nossa vida, e às vezes nós corremos uma ansiedade absurda para o nosso amanhã, mas nós nunca nos preocupamos com o nosso dia de hoje, com o nosso agora. Nós vivemos num marco de tempo em 3 estágios, a qual nós supervalorizamos o passado e gerenciamos uma mente veloz para o nosso futuro, mas nós nunca geramos a capacidade de nos relacionar com esse Deus do impossível do agora, do presente. Esse texto, a qual nós vemos em Colossenses capítulo 4, versículo 5, diz o seguinte: sejam sábios no procedimento para com os de fora, aproveitem ao máximo todas as oportunidades. Aqui o apóstolo Paulo está num período de sua vida muito atribulada, se a gente pode dizer assim. Estava preso, já tinha passado inúmeras situações, e bem provavelmente que a carta de Filemon e aqui também aos Colossenses foram escritas na mesma hora, no mesmo momento de sua vida, porque o apóstolo Paulo estava numa situação que ele estava falando assim: ei, vocês precisam aprender a gerar Deus no impossível no agora, no gerar da oportunidade. Às vezes nós acordamos de manhã e nós, pela velocidade das coisas, da velocidade do dia, às vezes nós
acordamos de manhã, o relógio desperta e nós já vamos automaticamente levantando, já pegando a roupa, já correndo para o banheiro, a toalha, aquela coisa toda, e ali a gente ora ali rapidinho no banheiro, porque nós estamos habituados a literalmente sobreviver o nosso presente. Nós não geramos intimidade com esse Deus do impossível para viver essa oportunidade de vida que Deus acabou nos dando. Quando o apóstolo Paulo ele fala isso, eu fiquei meio pensando, caramba, Deus, o apóstolo está nos instruindo a sermos oportunistas, não no sentido maléfico da palavra, mas no sentido de trazer para nós o melhor de Deus dentro das oportunidades que Deus nos dá hoje. O versículo 2, o apóstolo Paulo, do capítulo 4, diz o seguinte: dediquem-se à oração, estejam alerta e sejam agradecidos. Versículo 3, ao mesmo tempo, orem também por nós, para que Deus abra uma porta para a nossa mensagem, a fim de que possamos proclamar o mistério de Cristo, pelo qual estou preso. Aqui, esse preso, não é preso ao Evangelho, é preso. É a forma literal da palavra. Ou seja, quando o apóstolo fala, ei, vocês precisam estar orando sim, mas ora, para que haja uma oportunidade para mim falar do Evangelho. Ou seja, não se prenda no que está acontecendo agora de ruim em relação àqueles que pregam a verdade de Cristo, e nem se prenda a um passado de liberdade. E não, vocês também não gerem confiança naquilo que está no futuro. Não, hoje, porque ele está dizendo o seguinte: orem também por nós, para que Deus abra uma porta para a mensagem. Ou seja, não se prenda ao que passou, e não gere com sentimento e conhecimento para daqui para o dia de amanhã. Orem agora para que Deus abra hoje a oportunidade de eu ministrar a mensagem. Às vezes nós geramos a nossa vida dentro de uma capacidade de construção e conquistas para o futuro tão somente, esquecendo que Deus do impossível está trabalhando em nós hoje. E nós deixamos as coisas de Deus passar pela capacidade de gerar relacionamento somente para o nosso amanhã. E é muito gostoso que no versículo 5, o apóstolo diz o seguinte: sejam sábios no procedimento com os lá de fora. Imagina nós passando o que os cristãos estavam sofrendo nesta época de Paulo, onde a agressão física era muito imposta e verdadeira e eficaz na censura de ministrar a palavra, de falar do Evangelho. As pessoas que falavam de Jesus Cristo, desse Evangelho da salvação, do reino, de libertação, e elas estavam sendo presas. Era um cenário caótico, um cenário escasso, dentro de uma tensão emocional para inúmeras pessoas que viviam o Evangelho. E aí o apóstolo preso se relacionava por intermédio de cartas, e aqui ele fala, sejam sábios no procedimento, no tratar com o outro, porque na verdade o nosso agora é o que determina quem Deus vai ser na vida do outro amanhã. Aqui o apóstolo Paulo está dizendo, sejam sábios no procedimento para com os de fora, ou seja, deem testemunho do hoje, do agora, deem testemunho do trabalho que estamos fazendo hoje. Tem um filme que é um pouco antigo, e me veio à memória agora, a pastora gosta muito desse filme, que é A Sociedade dos Poetas Mortos. É um pouco antigo esse filme, é um filme lindo. Fala da história de um professor que vai para uma escola dar aula, obviamente, né? Está indo para a escola e ele pega uma turma totalmente destruída, a pior turma da escola. Aquela turma onde o diretor falou, essa aqui é o 6º G, é o 5º F, aqui é só a escória da escola, todos os ruins estão aqui, os que não querem fazer nada estão aqui.
E aí ele fala, uau, tá bom, eu vou lá, todo professor que ama a sua profissão vai lá. E aí ele encara aquele primeiro dia de aula, vai ver que a sala de fato só está os perdidos, mas ele não desiste. Ele gera nele a oportunidade de transformação. E aí a escola era uma escola rígida, e aí ele começa a achar formas de trazer para si aqueles alunos. Ele começa a fazer, era uma escola rígida, então tinha aquele uniforme, aquela coisa toda, ele já ia diferente. Ele ia chamando a atenção daqueles que não queriam fazer nada para ele. Chegou um determinado momento que os alunos já estavam tão envolvidos com ele, que ele começou a trabalhar de uma forma muito eficaz com ele. E aí vem a famosa frase que muita gente até hoje sabe, que é o famoso carpe diem, que é uma expressão latina que fala de você aproveitar a oportunidade dada. E aí ele começa a sussurrar isso. Começa a sussurrar a frase. E aí essa frase começa a entrar no coração daqueles alunos. E para uns alunos que já não tinham mais perspectiva de vida nenhuma, começou a entender aquela mensagem. E começou a aproveitar o dia. Começou a aproveitar a vida. Começou a aproveitar o ensino. E a sua vida começou sendo transformada. Esse texto, o apóstolo Paulo está nos instruindo hoje a começar a instruir pessoas. Começar a falar aí, aproveite o dia. Tem uma canção um pouco antiga, um louvor, que fala que aproveite a liberdade que o Senhor nos deu. Comece a cantar, comece a adorar. E veja a liberdade que o Senhor nos deu. Porque essa oportunidade de liberdade, ela está no hoje. Ela está no agora. Ela está em fazer o nosso papel como filhos no hoje. Não é para amanhã, não é ontem, é agora. O apóstolo Paulo nos instrui porque talvez naquela movimentação periculosa, se a gente pode dizer assim, de que a qualquer momento um cristão poderia ser preso, açoitado, lançado ali numa cela, ele fala, ei, trate as pessoas com sabedoria. Trata, aproveite a oportunidade, porque vamos imaginar nós passamos um processo, talvez não assim, mas nós passamos um processo assim um tempo atrás, de que se você se posicionar politicamente, ou dentro da sua profissão, ou dentro da sua religião, você já é crucificado, imagina a pressão de falar e de expor a sua opinião. A todo momento tem sempre alguém querendo calar a sua voz. E aquele processo, aquele período era da mesma maneira. O apóstolo Paulo dizia, ei, trate o outro com sabedoria. Porque nós não vamos vencer essa guerra lutando com as mesmas armas que ele. Fazendo a analogia do filme, aquele professor poderia muito bem ver ali a problemática e falar, não, aqui eu não entro. Aqui eu aqui não vai, aqui não produz. Mas ele traz para si a vontade de ser sábio e ver a oportunidade que a vida deu para ele de transformar uma sala inteira. O que a Bíblia nos faz todos os dias, quando nós nos relacionamos com Deus, é Deus mostrar para nós a nossa oportunidade de viver um Deus do impossível. Às vezes nós vemos o processo da nossa vida, da nossa jornada e falamos, meu Deus, como está difícil. Meu Deus, como está pesado. Acho que todos nós aqui iniciamos nosso 2023 debaixo de um chute na canela. Mas o Deus do impossível permanece o mesmo. O Deus do impossível, o Deus que gera a oportunidade para nós todos os dias, permanece o mesmo. Imagina um Deus do impossível que para nós, quando nós olhamos a nossa realidade e falamos, não, aqui não dá. E Deus fala, dá, porque eu sou um Deus criativo. Imagina um homem poderoso, olha para o nada e fala, em 7 dias começa a construir tudo. Imagina o que ele não faz para mudar a minha e a tua vida. Imagina o que Deus não faz de uma forma extremamente criativa para transformar a minha e a tua história.
Aí nós olhamos para a nossa vida hoje, o natural, o nosso agora, e falamos: meu Deus, pastor, hoje não tem oportunidade de viver algo novo. Dentro da nossa concepção não há, mas dentro da concepção de um Deus poderoso, de um Deus do impossível, a oportunidade é criada por Ele, para que nós venhamos enxergar que Ele é na nossa vida. Essa semana eu estava um pouco meio borocochô. Eu falei: meu Deus, minha cabeça fervilhando para muita coisa, minha cabeça, sabe, pontuando, fazendo, arquitetando vários projetos ali para tentar fazer algumas coisas, e eu amarrado com alguma coisa e não indo, eu tive uma notícia boa, me alegrei, falei: meu Deus, obrigado, aí não deu certo, eu falei: meu Deus do céu. E aí, às vezes nós ficamos pensando: caramba, como que nós sabemos fazer as coisas e às vezes não dá certo, e nós nos frustramos com isso, e nós somos diligentes ao ponto de falar: não, acho que não é de Deus, mas é de Deus. A diferença é que nós estamos projetando as nossas coisas para amanhã, talvez acorrentado no nosso passado, e deixando o nosso agora, o nosso hoje, escorrer pelas nossas mãos. A Bíblia nos fala, na parte B do versículo 5, aproveitem ao máximo todas as oportunidades. Aqui o apóstolo Paulo está dizendo que, independente dele, o plano tem que ser homologado, a palavra tem que ser pregada. Independente da situação, independente da minha prisão, independente do que eu esteja ali talvez acorrentado, a oportunidade de falar precisa ser viva na nossa vida. Às vezes nós deixamos de falar do amor de Cristo pelo dia a dia. E aí entra o que o Adam sempre fala, às vezes, a gente conversando, ele sempre comenta, eu acho isso maravilhoso. Às vezes ele tem que trabalhar, está no trem, Jesus te ama. Talvez é só isso que a sociedade precisa. Talvez não é folhear de Gênesis, Apocalipse, a Bíblia, não. O aproveitar ao máximo é entender que a minha postura diante da sociedade é uma postura extremamente inteligente diante do outro. Eu não posso ser nécio, eu não posso ser inconstante nas minhas coisas. Se não, eu estou passando por uma onda inconstante, não, eu não vou falar, porque não dá. Aproveitem ao máximo a nossa oportunidade. Lá no versículo 3, ao mesmo tempo, orem também por nós, para que Deus abra. Aqui o apóstolo Paulo está falando: ei, gere em Deus essa oportunidade para que eu venha falar da mensagem. Porque talvez lá dentro o motivo dele estar lá é justamente por pregar a mensagem. Então ore, fale, posicione-se diante de um Deus do impossível. Ore por nós também, para que Deus abra a porta para que a mensagem seja pregada. Não é a mensagem de fazer o louvor, não é a oportunidade de, às vezes a gente está na igreja, aí a gente sempre encerra, eu aprender essa minha oportunidade. Não é a oportunidade simplista, não. É a oportunidade de conhecer um Deus grande. Porque a gente não ora para um Deus pequeno. A gente não se debruça em oração mesmo debaixo de tempestade com um Deus fraco. A gente ora para um Deus que é possível. Porque aquilo que é possível a gente trata, a gente resolve. A Bíblia nos fala isso. Aquilo que é possível é seu. Meus filhos me chamam quando não dá mais. Aí esse Deus criativo entra em cena. É esse Deus que gera a oportunidade. E o mais gostoso de tudo, quando nós lemos isso, é entender que Deus trabalha, Ele gera a oportunidade para Ele trabalhar na nossa vida, nos colocando no caos. Olha que loucura é isso. Quando o apóstolo Paulo fala: sejam sábios no procedimento, ou seja, seja sábio na tua postura. Não queira resolver nada da forma que você sabe resolver.
Gere Deus do impossível na direção do outro. Agarre a oportunidade de tratar. Porque aqui as pessoas não estavam se convertendo pela mensagem, estavam se convertendo pelo trato. Porque a palavra estava sendo censurada, não poderia falar. Por isso que ele estava preso. E como que as pessoas reconheciam Cristo? No procedimento, na postura. Às vezes não precisamos ir lá para Ausman para ver esse suposto avivamento. Porque avivamento de fato para mim é quando sai de lá. Avivamento é quando fecha a igreja. É no trato. Existem pessoas que batem em suas esposas falando de avivamento. Sejam sábios no procedimento com os que estão de fora. Fazer avivamento dentro da igreja, não estou menosprezando, não é isso. Porque o Espírito Santo trabalha da forma que Ele quer. Porque nós somos dele. E a Bíblia fala, onde há 2, 3 reunidos. É manifestação de palavra o que está acontecendo. Não é exclusividade dos Estados Unidos. Nós podemos fazer isso dentro da nossa casa, quando nós nos debruçamos com as nossas esposas, com os nossos filhos. Porque nós nos chamamos a nação brasileira para fazer um movimento. Porque a palavra não quer mais movimento. Porque o Brasil já tem movimento demais. Mas não tem sabedoria no procedimento. Quando o apóstolo farei, sejam sábios no procedimento para com os de fora. Não está falando para os de dentro da igreja. É no outro, para o outro. O gerar da oportunidade, do reconhecimento de um Deus impossível, não é para nós aqui dentro, meus irmãos. Não é para quem está lá ouvindo, que já é crente. É para quem não é. É para quem está vivendo uma vida miserável. É para quem, e eu falo de ser miserável não na questão financeira, mas uma vida miserável sem Deus. Então, ser sábio no procedimento é eu ativar no coração da outra pessoa que existe um Deus do impossível, que independente da situação a qual ela viva, ela pode ser conectada com Deus. Por isso que nós falamos assim, aproveitem ao máximo todas as oportunidades. Versículo 6 ainda continua dizendo, o seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Gerar a confiança no Deus do impossível é ter a ciência que o nosso Deus é extremamente criativo. É um Deus que olha para dentro da nossa vida, mesmo nós não tendo nada a oferecer, a não ser o pecado que nós tínhamos e temos ainda, que a única coisa que a gente tem para oferecer a Deus é o pecado. Porque quando nós pecamos, o Espírito Santo fala, errou, volta, peça perdão e se reconecte. Porque se não fosse isso, muitos de nós não estaríamos na presença de Deus. Se não fosse o pecado na nossa vida, nós não estaríamos vivendo um Deus do impossível. Porque por muito pouco, por uma bênção, por um trabalho, por um carro, muitos já não vão. Muitos já não estão. Imagina se remove uma deficiência tamanha da nossa vida, como o pecado é. Nós não nem falaríamos com Deus. Então quando o diabo vem e faz você escorregar, aí nós voltamos a nossa cabeça lá para Tiago. Fique feliz porque você caiu. Porque quando você cai, você revela para si mesmo que você não é nada. E vai buscar um Deus que é grande. Então se alegre quando você cai. Não permaneça caído no pecado. Levante-se para se limpar todas as vezes. Gere a oportunidade em Deus de se levantar da queda, mostrando, Deus, eu caí sim, mas aqui eu me rendo aos teus pés, te peço perdão, não deixa eu cair de novo. Porque a cada manhã,
como diz a palavra, que se renovam, Deus gera em nós a oportunidade de fazer novo. Deus é tão bom conosco, Deus é tão extraordinário, criativo, que Ele coloca em nós a capacidade, Ele constrói um dia novo, para que eu e você venha fazer coisas novas. Só que nós ainda nos prendemos em coisas do passado, aquela coisa, não ficou. Gera ansiedade para o futuro, não, vou correr para me gerar um futuro bonito. E o nosso agora? O nosso hoje? A oportunidade de Deus para a nossa vida é agora. Porque se de repente Deus fala, não, me cansei de você, e tira aquilo que é mais precioso da nossa vida, que é o fôlego, só nos lembraremos depois, lá no dia 2 de finados de novembro. Então a cada manhã, ao despertar, ao raiar do dia, Deus gera em nós a oportunidade criativa de viver coisa nova no nosso hoje. Deus sempre gera coisas novas no nosso hoje. Pastor, mas hoje está um caos. Enxergue Deus no caos. Pastor, hoje está um absurdo. Enxergue um Deus no impossível, no absurdo. Já repararam que toda a tempestade que vem não é no futuro nem no passado, é no agora? Porque Deus está nos treinando a enxergar o nosso melhor dentro do caos, dentro da tempestade. Quando o apóstolo Paulo nos instrui isso, aproveitem ao máximo, como remissão à oportunidade dada. Paulo está nos ensinando, cutucando a nossa mentalidade, dizendo, sejam inteligentes e vejam Deus no agora. Veja Deus realizando aquilo que Ele quer agora. Porque nós somos roubados no agora. Nós não somos roubados do nosso passado. Nós somos acorrentados a eles muitas vezes. Nós geramos talvez expectativas para o nosso amanhã. E Deus é tão maravilhoso que nos ensina a entregar o nosso amanhã na mão dele. Mas lapida a nossa vida no agora. E é aí que está o grande segredo de ser um sábio na direção de Deus. Ser criativo na oportunidade dada hoje. Esses dias eu estava falando com Deus, eu falei, meu Deus, e eu tô me construindo em Deus de uma forma que eu nunca me construí. Obviamente tem as nossas preocupações diárias, mas numa tranquilidade, eu falei, meu Deus, tem alguma coisa estranha aí, porque em ocasiões normais eu já estava ali, sabe, naquela euforia de querer fazer, de querer responder. E a única coisa que eu sinto do Espírito Santo é, relaxa. Calma. Seja manifesto em mim no agora. Porque o diabo consegue roubar nossa concentração de filhos, não é no futuro. O passado, ele nem acesso tem mais. Na verdade, só tem acesso ao passado, né? Porque toda a acusação dele é lá, lembra que você fez? Que não tem acesso ao nosso futuro. Você consegue lançar dardos para nos dominar no agora. Então o segredo do Evangelho hoje é o agora. É gerar a inteligência emocional para aproveitar ao máximo as oportunidades. E não é a oportunidade de jogar na loto. Você já foi fazer um depósito na lotérica e estava lá 53 milhões. Eu falei, rapaz, só 2 estava bom. Porque nós somos vislumbrados no nosso agora. Quando estamos lá em Pega, nosso amado irmão de Deus trabalha lá com Uber. Quando o motoqueiro fecha, é no agora que dá vontade de ir para a bênção. Esses dias um abençoado brincando, deu uma ombrada no retrovisor do carro, quebrou o vidro. Eu, filho de uma bênção.
E uma peça que, assim, por mais que seja um espelho, todo está me custando achar esse abençoado. Mas às vezes, a vida nos treina agora. Não é o amanhã. O ser crente é agora, meus irmãos. Não é amanhã. Sabe quando a gente entra no trem lotado, que se você levanta o pé, você vai daqui a Júlio Prestes com o pé levantado? É agora. Você não leva um tapa da pessoa. Quando é agora. É agora. Tirou. Eu lembro uma vez quando eu trabalhava no centro de São Paulo, eu fui daqui na Barra Funda aqui, ó. E já se gangrenando assim, ó. Formigando. E a forma de nós mostrarmos para o outro, para quem está lá fora, o Deus do impossível que eu sirvo é hoje. Quando eu fiquei lendo esse texto, eu falei, meu Deus, sem pé e sem cabeça. Mas o Espírito Santo, não é nada, é agora. Porque o nosso hoje determina o nosso futuro. Uma posição no nosso hoje determinou para onde eu ia no meu passado. Uma simples ação no meu agora determinou quem ia ser o rei da minha vida. Uma ação profética na minha vida, no hoje da minha história, determinou quem ia governar a minha vida. Quando eu determinei, falei, Deus, Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Determinou o rumo da minha história. Mas o meu hoje determina os Deus que eu sirvo. Aqui o apóstolo Paulo, ainda preso, libera cartas, fala, ó, não se preocupe, vai dar certo. Não sejam modificados em suas estruturas mediante do que está acontecendo. E aí ele fala, ó, sejam sábios no procedimento, existe uma ordem, existe uma forma de fazer. Não mude isso, não faça diferente daquilo que eu já tenho ensinado. Seja inteligente, seja sábio. Sabe, não seja emocionados quando vê uma injustiça acontecendo com um dos nossos. Revele um Deus inteligente, não um Deus agressivo. Porque eu acredito muito que quando as pessoas viam sendo preso, a vontade que dava, talvez, eu imagino isso hoje, de ir lá e bater para o embate, para o enfrentamento, porque nós somos assim. Quando nós vemos um dos nossos sendo prejudicados, nós vamos para cima, nós vamos bater, nós vamos fazer, dar madeirada. Nós vemos isso nas redes sociais. Às vezes eu vejo Edmilson sentando a chinela. Aí você vê uma pessoa ali, eu falo, não, vou entrar. Aí você fica, não sai, me segura. Segura minha mão. Segura meu dedo. Segura meu dedo. Porque nós temos esse sentimento de cuidar dos nossos, do enfrentamento, do embate, a identidade do Pedrão, de tirar a faca ali e meter não é nem na orelha, mas para ver jorrar o sangue. Você acha que o apóstolo Paulo não sabia que esse era o sentimento? Ao ver a injustiça por estar falando de um reino e pessoas estão sendo transformadas, o que Paulo estava querendo dizer é: ei, nós iremos transformar como um modelo de paz. A nossa luta não é contra a carne, não é contra sangue, é contra hostes. E por mais que valha eu estar preso, você está liberto aí, você está livre. Então toma aqui a minha carta, ó, gere a oportunidade, no momento que tiver oportuno de orar, ore também por mim, para que Deus abra a porta para que eu fale da mensagem. É o que está escrito no versículo 3. Gerar a oportunidade de falar daquele que é maior do que nós, porque se encontrava preso, e todos ali sabiam o motivo da prisão dele. Então tinha muito dali que olhava, não, se esse cara falando de Jesus e está preso, quer nem saber desse Deus. Para estar aqui, não quero. E quantos de nós não ouvimos, eu vou ser crente, vou ser igual fulano? Eu vou voltar para a igreja por conta, eu vou fazer por conta.
Nós iremos transformar a identidade da igreja brasileira pelo nosso trato. Não é pelo enchimento. Não é pela quantidade de louvores, de não. Embora seja importante, sim, que nos conecte na adoração, na intimidade. Mas nós precisamos falar para os que estão lá fora. Porque ajuntamento nas igrejas é muito fácil, meus irmãos. É muito fácil. É fácil. Lotar a igreja é fácil. Eu vou passar aqui pegar a melhor banda. Se eu falar, vou trazer o Eli Soares para cantar no domingo de manhã, vai ter fila. Porque as pessoas gostam de ajuntamento. O difícil é ser sábio para os que estão de fora. Esse é o nosso maior legado. Transformar pessoas por aquilo que esse Deus do impossível fez em nós. Eu não estou dizendo aqui menosprezando o que está acontecendo, muito pelo contrário. Eu louvo a Deus, porque a manifestação do Espírito está acontecendo. Mas e o procedimento, e as coisas, e a transformação, e a vida de Deus, fora do ajuntamento? Eu e o Deus do impossível, como que funciona? Eu e o meu irmão que não é crente, como que funciona? E o versículo 6 diz o seguinte: o seu falar seja sempre agradável e temperado com sal. Sal na época era ouro nos dias de hoje, porque era o que mantinha, era o que trazia o sabor. O sal, até uns anos atrás, era usado para manter. Eu lembro quando eu era bem petitiquinho, eu fui visitar minha avó, com a minha mãe. Eu lembro que ela jogava umas carnes em cima do... Não entendia nada daquilo, cheio de sal. Eu falei, essa roupa aí. Porque o sal cultiva a qualidade. O sal mantém. Não adianta nada nós recebermos uma palavra que vai mudar a nossa vida para o nosso futuro. Não cultivá-la com esse sal, manter a qualidade. Não tem como nós receber uma palavra que nos confronta uma manhã de domingo e não gerá-la com qualidade, para quando eu estiver com uma pessoa que não conhece Jesus, o discurso ser totalmente fora da qualidade da palavra, da Bíblia, ser motivada pelo movimento. E Paulo nos instrui: o seu falar seja sempre, não é seja às vezes, é sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Imagina teu irmão mandar você ir lá para a ponte que acabou de cair, e você falar: meu irmão, eu te amo em Cristo Jesus. É difícil, meus irmãos, é muito difícil. Mas o possível é nosso. O impossível é de Deus. E é por isso que nós recorremos a Ele todos os dias, em cada oportunidade gerada, em cada dia gerado na nossa vida, a cada despertar de celular da nossa vida para nos fazer levantar da nossa cama. A cada dia Deus trabalha de uma forma diferente. A cada dia Deus constrói um dia criativo para a nossa vida, para nós gerarmos uma oportunidade de literalmente que a palavra seja aberta e entrar na vida de cada uma das pessoas a qual nós nos relacionamos. Esse é o grande segredo da nossa vida. Gerar Deus no agora. Gerar Deus hoje. Porque nós conseguimos gerar Deus no nosso testemunho de livramento que Ele nos deu no passado. Nós conseguimos gerar um Deus do impossível, falando: sim, venha Ele que Ele vai mudar a tua história, o teu futuro vai ser extraordinário. Nós cremos que será, mas e o nosso hoje? Onde nós enfrentamos as nossas tempestades, onde nós enfrentamos as nossas lutas, aonde nós a cada dia entramos na sala, voltando, fazendo a analogia do filme, entramos num lugar onde nós olhamos e falamos: aqui não dá. Eu sempre comento com a pastora: meu, esse negócio de ser professor não é comigo não é, porque precisa amar. Porque se fosse eu, jogava uma dama, um jogo da velha e um jogo de enforca.
Sinta-se à vontade. E era o ano inteiro. Porque se eles que são eles não querem, por que eu vou querer? A minha racionalidade limitada humana, quem não tem o amor pelo ensino para ser um professor, é essa. Agora quem ama, e precisa amar para ser um professor, viu? Precisa, rapaz, às vezes ela leva umas caixas de prova, me chama para corrigir, eu já faço, amor, precisa amar, instruir, precisa amar. Talvez eu não sou apto para estar na sala de aula, mas eu quero estar apto aqui para nos ensinar a buscar. E o nosso domingo é a oportunidade que temos, sempre, de ser impactados por uma palavra e ser gerenciado a semana inteira por ela. Sermos confrontados todos os dias da nossa semana por ela. Sendo trabalhado todos os dias da nossa semana por ela. E aí o professor entra na sala e fala, não vai. Mas ele entende a oportunidade dada a ele e fala assim, eu vou mudar. Eu vou trazer para mim esses alunos. E aí ele começa a trazer coisas desconhecidas. Aí ele gera uma expressão desconhecida para aquela região, para aquela nação ali. Uma expressão latina talvez que eles nunca ouviram. Aproveitar, porque até eles estavam mortos dentro deles. Oh, carpe diem. Aproveite o dia. E às vezes nós nos encontramos assim. Acordamos de manhã, escovamos os nossos dentes, nos limpamos, saímos dos nossos trabalhos, e nós não aproveitamos o nosso dia. Nós não enxergamos a oportunidade dada por Deus para fazer a diferença na vida do outro. Indo mais fundo, nós não conseguimos enxergar a nossa capacidade de ser diferença dentro de nós. Ah, Deus, mais um dia. Mais um dia comum. Mais um dia normal. Nada na presença de Deus é normal. Nada na presença de Jesus é comum. No dia que estava tendo a tempestade, ele anda em cima do mar. Para acalmar. Fala, ei, fiel, estou aqui, calma aí. Num dia comum, para inúmeras pessoas que eram coxas, Jesus aparece e dá formas para eles andarem. Num dia comum de um cego, Jesus cospe na terra e coloca no olho. Para todo mundo que estava vendo, nossa, que nojento. Vai dar catarrada na terra, vai passar no olho do cara aqui, não, meu Deus. No dia comum, Jesus gera criatividade para transformar. Num dia comum, Jesus cura pessoas. Num dia comum, que nós já estamos fadigados de tanta luta, Jesus vê a oportunidade de fazer o impossível. Em um dia comum, Jesus entra numa cidade onde estava tendo um cortejo. A filha de uma mulher tinha morrido. Um dia comum, Jesus entra. No meio do luto, Jesus fala, não, levanta aí, minha filha. Você precisa viver. E no meio do choro, aquela menina volta à vida. Quando o apóstolo Paulo nos fala sobre isso, aproveite ao máximo a oportunidade para entender que Jesus está do nosso lado todos os dias. E Jesus está criando oportunidades todos os dias para a manifestação dele na nossa vida. E às vezes nós, dentro da nossa nebulosidade, dentro das nossas crises, dentro dos nossos caos emocionais, nós não conseguimos enxergar Jesus agindo. E mesmo preso, Paulo intercede. Quando você for orar, meus irmãos, ore para que Deus gere a oportunidade para mim falar dele aqui dentro. Porque eu estou preso. E preso eu não consigo fazer muita coisa, mas a tua oração consegue. A sua oração consegue falar para Deus abrir e a mensagem ser pregada aqui dentro. Eu quero falar para a nossa vida hoje, nos instruir dentro de uma capacidade hoje.
Nós viemos aprender a ser sábios. Nós viemos aprender a sermos diligentes com as coisas de Deus. A sermos instruídos no bom trato com o outro. Porque é nessa oportunidade que nós iremos salvar pessoas das correntes do inimigo. É dentro do maior problema a qual nós estamos inseridos hoje que nós iremos revelar para quem está olhando para nós qual é o Deus que nós servimos. Por mais difícil que seja, por mais prisioneiro que nós estamos, porque o apóstolo Paulo diz isso. Ao mesmo tempo, ore também por nós, para que Deus abra uma porta para a nossa mensagem, a fim de que possamos proclamar o ministério de Cristo, pela qual estou preso. Paulo não foi preso porque roubou. Foi preso por pregar. E as pessoas estão presas por N motivos dentro delas. E vão ser libertas por uma mensagem que está estampada dentro de mim e de você. O dia de hoje, ainda no nosso domingo, ainda vão acontecer inúmeras situações para nós revelarmos qual é o Deus que nós servimos. Se é o Deus que ainda me deixa na prisão, ou é o Deus que eu vou ativar na vida do outro, com sabedoria, com inteligência, no trato, no falar, e gerar oportunidade proveitosa de falar para quem está me vendo que o Deus que eu sirvo é muito maior do que a situação que nós estamos vivendo. O nosso Deus do impossível é o que gera a oportunidade de nós vivermos um milagre a qual nós tantos esperamos. O Deus do impossível a qual nós servimos é o Deus a qual tem a criatividade de revelar para nós que Ele sim é capaz de mover céus e terras para nos livrar. Quero convidar você a se pôr de pé em nome de Jesus. Quero convidar você a orar por um estado da tua vida, que é o seu hoje, que é o seu agora. Talvez nós aqui na igreja, quem está assistindo, possa estar pensando: pastor, o meu hoje está difícil, o meu hoje é mais para desistir do que para crer. Talvez o meu hoje, o nosso hoje, está mais para abandonar as coisas, desistir das coisas, do que para impulsionar um desejo de vida para o meu futuro. Mas eu quero convidar você a orar, a declarar o hoje. Fala: Deus, por mais que esteja difícil o meu dia de hoje, eu acredito que o Senhor é o Deus do impossível e consegue mudar e transformar o meu hoje. Eu quero convidar você a orar a Deus e falar: Deus, eu entrego o meu hoje nas tuas mãos. Eu entrego, Senhor, a minha vida hoje nas tuas mãos. Eu entrego, Senhor, os meus pensamentos de hoje nas tuas mãos. Eu entrego esse problema de hoje nas tuas mãos. Eu entrego a dor de hoje, o problema de hoje nas tuas mãos, Senhor. Eu quero convidar você a orar e falar: Deus, me ensina a ver, me ensina a gerar a oportunidade de te ver no meu dia de hoje. Porque nós vemos somente o nosso problema, nós enxergamos somente aquilo que nos traz medo, nos traz dor. Mas eu quero te convidar a ver e enxergar o Deus agindo hoje. Eu quero convidar você a aproveitar a oportunidade dada por Deus nos dias de hoje, para ver Deus agindo, para ver Deus fazendo, para ver Deus criando,
para ver Deus transformando os teus olhares, para ver Deus fazendo na tua direção o melhor. Eu quero convidar você, eu quero te desafiar a aproveitar toda a oportunidade dada a você de experimentar a boa obra de Jesus, de experimentar a transformação, de experimentar o reino se cumprindo dentro da tua vida e você ativando o reino de Deus na vida da outra pessoa. Eu quero convidar você, mesmo se hoje o teu problema é gigantesco, eu quero convidar você a acreditar no Deus do impossível, deixando Deus criar situações de transformação, e essa criação extraordinária, essa ação criativa de Deus, trazendo você a tua fé novamente inquebrável. Eu quero convidar você a orar a Deus, a falar com Deus, se debruçar nos pés dele nessa manhã e deixar Deus criar, e você participar ao máximo da oportunidade dada a Deus, por Deus a você. Deixa Deus criar, deixa Deus fazer, permita Deus trabalhar, permita se entregar diante de Deus e aproveitar ao máximo essa oportunidade dada por Deus, para que Deus revele em você que Ele sim é o Deus do impossível. Gere a oportunidade de mudança, aproveite ao máximo a vida que Deus te deu. Gere Deus em tudo que Deus te deu. Senhor, nós oramos a Ti, Senhor, nessa manhã, e queremos ser sábios ao ponto, Senhor, de aproveitar a oportunidade dada por Ti na nossa vida todas as manhãs. Senhor, nos faz crer, nos faz acreditar, Senhor, nos faz ativar na vida de quem está lá fora, que o Senhor vive e reina dentro de nós, que o Teu avivamento de forma genuína venha ativar a transformação, para aqueles que estão lá fora, compreendam o quão poderoso Tu és. Senhor, muda, transforma, Senhor, a nossa vida, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, nós queremos aproveitar a oportunidade, Senhor, dada por Ti, para viver a Tua palavra, para viver, Senhor, o Teu ensino, para viver a transformação a qual o Senhor tem para a nossa vida. Senhor, nós queremos mergulhar na Tua graça, nós queremos mergulhar, Senhor, nas oportunidades dadas por Ti para viver o Teu melhor. Senhor, nos faz crer, nos faz acreditar. Embora estejamos ainda presos em algumas áreas, Senhor, nos dá a oportunidade de sermos libertos. Nos dá, Senhor, a oportunidade, Senhor. Nós queremos aproveitar ao máximo para sermos libertos. Senhor, perdoa os nossos pecados, Senhor. Nos ensina a cada dia, nos ensina a cada manhã. Assim como a Tua palavra renova-se a cada manhã. Renova em nós, Senhor, a oportunidade de viver coisas novas em nome de Jesus. Nos faz, Senhor, sermos sábios. Nos faz, Senhor, sermos prudentes, Senhor, no trato com o nosso próximo. Nos faz, Senhor, mostrar para as pessoas que não conhecem a Ti, a entender que o Senhor é o nosso Deus do impossível, o Deus que vai além dos nossos limites, o Deus que vai além, Senhor, da nossa estrutura, o Deus, Senhor, que vai além das nossas limitações. Tu és o nosso amado. Senhor, transforma, Senhor, a cada dia a nossa vida. Transforma, Senhor, o nosso coração, para que lá fora, para aqueles que ainda estão acorrentados, para aqueles que ainda estão escravos da religiosidade, Senhor, nos usa, nos
faça aproveitar a oportunidade para falar da tua palavra para aqueles que estão acorrentados agora, para aqueles que ainda estão cativos, para aqueles que ainda estão presos. Nos faz, Senhor, nos faz compreender, nos faz, Senhor, identificar, Senhor, a tua oportunidade em nós para que nós possamos falar e libertar pessoas. E essa fala, essa instrução venha ser temperada como sal, venha ser de qualidade, Senhor, para que as pessoas venham ser tocadas, para que as pessoas, Senhor, venham ser libertas em nome de Jesus pela tua palavra. Senhor, eis-nos aqui, nos livra, Senhor, do mal do nosso hoje, nos livra, Senhor, do conformismo do nosso hoje, nos livra, Senhor, da naturalidade do nosso hoje, que muitas vezes nos afasta, Senhor, rouba a nossa fé e a nossa esperança, nos faz ver o Deus do impossível agindo no nosso hoje, nos dando, Senhor, a oportunidade, nós agarramos com sabedoria, Senhor, a oportunidade nos dada para nós hoje, para que nós venhamos falar da tua palavra e viver a tua presença, Senhor, em nome de Jesus. É o que nós te oramos, te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade de estarmos aqui te adorando. Senhor, receba a nossa adoração, receba o nosso clamor no dia de hoje, e nós cremos que o Senhor é sim um Deus maior que nós. Tu és o Deus maior do que as nossas limitações. O Senhor é um Deus maior do que os nossos problemas, as nossas aflições do dia de hoje. Senhor, toma o nosso dia hoje nas tuas mãos e que haja uma explosão de amor, uma explosão de criatividade, e que essa oportunidade nos dada de ver o teu agir, nós venhamos aproveitar e sentir a tua presença sempre, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aplaudam o Senhor o mais forte que você puder, em nome de Jesus, em nome de Jesus. É maravilhoso ver e sentir o agir do Espírito Santo. É lindo ver Jesus agindo no nosso hoje, no nosso agora. É maravilhoso deixar as nossas expectativas humanas de lado para ver Jesus criando as coisas, dando forma no vazio que ainda existe dentro do nosso hoje. Talvez o nosso agora é movido por uma aflição, por uma crise, por um caos, por um medo. Mas, igreja de Jesus, eu quero dizer que o nosso hoje, Jesus está criando a oportunidade para nós aproveitarmos o máximo e ver Ele, o Deus do impossível, agindo na nossa direção. Talvez o nosso agora, o nosso hoje, está como a analogia daquele filme, as pessoas sem expectativa nenhuma. Talvez o nosso agora está sendo movido por um medo, por uma falta de expectativa, talvez por uma falta de fé. Mas Deus está nos dando a oportunidade hoje de ver Ele criando as coisas, dando forma para o nosso hoje. Nós já somos mais que vitoriosos ao respirar, ao sentir Deus entrando em nossos pulmões e Ele criando tudo dentro de nós. Então o seu hoje, o seu agora não vai roubar a criatividade de Deus, não vai tirar a sua fé, não vai anular a tua esperança, porque o nosso Deus é um Deus de agora, é um Deus de hoje, é um Deus sim de ontem, do amanhã, mas Ele é sim um Deus do impossível que age hoje. Então ainda hoje, no dia de hoje, neste domingo, você ainda vai ver
o Deus do impossível agindo na tua vida, agindo na tua direção, agindo na tua família, agindo nos teus sonhos, agindo nos teus planos. Então aproveite ao máximo a oportunidade que Deus está nos dando de enxergar o agir dele na minha e na tua vida, para transformar a nossa história hoje. Se você crê, recebe, aplauda mais uma vez a presença do Espírito Santo de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Então ainda hoje Deus estará fazendo muito na nossa vida. Não porque nós somos bons, porque nós não somos, mas existe um Jesus que mora dentro de mim e de você. Existe o Espírito Santo que está dentro de mim, de você, que está pulsando criatividade hoje na tua vida, está gritando um cuidado excelente na tua vida, e você vai ver o agir de Deus manifestando algo novo na tua vida hoje, em nome do Senhor Jesus Cristo. Então seja inteligente, seja sábio. Quando Deus manifestar uma oportunidade, revele Jesus Cristo na direção do outro, para que o outro venha ser impactado, que ao teu falar venha ser temperado com sal, com calor, com qualidade, para que as pessoas vejam em você a presença de Jesus forte na tua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero profetizar que a tua vida, a partir de hoje, vai vir sim debaixo de um movimento maravilhoso da parte de Deus, não um movimento humano, não um movimento natural, mas um movimento aonde os céus estão se mexendo para criar oportunidades novas, e essa oportunidade está vindo na tua vida, e você, de uma forma inteligente, irá aproveitar. Como diz as Escrituras, aproveitem o máximo todas as oportunidades, e você vai ver Deus criando, e Deus vai fazer você falar daquilo que Ele tem gerado na tua vida e no teu coração. Eu profetizo um dia excelente, eu já profetizo uma semana poderosa na tua vida, e que você venha viver o melhor de Deus na tua história. Se você crê, recebe, aplauda mais uma vez ao Senhor, porque Ele é um Deus do impossível que governa a tua vida e a tua história, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém? Já quero convidar você a preparar a tua oferta para encerrar esse culto, em nome de Jesus. De cada uma das tuas ovelhas venham estar cheias da tua provisão, porque o Senhor é um Deus do impossível. Por mais que o nosso dia hoje diz não, nós cremos no teu sim, porque o Senhor é aquele que vai além dos nossos limites. Então eu quero declarar e profetizar que aquilo que falta na
direção, que haja uma chuva de bênção, de prosperidade, de provisão na nossa vida, em nome de Jesus Cristo, e que nós venhamos ver a tua criatividade reinando na nossa vida, e que nós venhamos aproveitar essa com inteligência, essa oportunidade de ver o teu agir em nossas casas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero declarar que em nome de Jesus Cristo, que haja um tempo novo em todas as áreas da nossa vida, hoje, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Sai do teu lugar, traga as tuas ofertas em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus vai transformar a nossa vida. Talvez, olhando hoje o nosso histórico atual, nós não vemos essa possibilidade, mas há uma chama de Deus dentro do meu coração que me fala muito forte isso. Eu quero falar isso para você: a minha vida, a tua vida será transformada a partir de hoje. Porque o nosso Deus é um Deus do impossível, e nós viveremos o melhor de Deus para dentro da nossa vida, para dentro da nossa casa, hoje, em nome de Jesus Cristo. Então quero pedir a você que quando você chegar na tua casa, você fale assim: Deus, hoje eu quero ver o teu agir manifesto dentro da minha família, dentro da minha casa, em nome de Jesus Cristo. Se você crê, recebe, aplauda ao Senhor mais forte que você quiser, em nome de Jesus Cristo. E se Deus é por nós, quem será contra nós? vencendo em glória. Vem, Jesus, vai em paz para a tua casa. Deus abençoe a tua vida. Beijo no teu coração. Uma semana abençoada, em nome de Jesus. Aleluia.